Se você tem problema com pornografia e masturbação e até fala que quer mudar de vida, mas no fundo, acha que é normal, que eu posso empurrar com a barriga, que eu posso ver mais algumas vezes, depois eu quebro esse ciclo de quedas e confissões, depois eu tomo uma decisão deliberada, uma determinada determinação para mudar de vida. Ou quando entrar no namoro, eu penso nisso, quando eu casar, eu penso nisso. Acho que por agora não compensa colocar tantos esforços, né? Por agora não compensa. Eu vou só me confessar, falar que eu quero mudar, mas uma decisão deliberada, no qual eu estou disposto a sacrificar o que tem que ser sacrificado para mudar de vida, eu vou deixar para depois. Afinal, é só um prazer adulto? Ou nenhum homem pode viver sem sexo ou sem pornografia, etc. Pois bem, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. As coisas vão piorar cada vez mais. Então, assim, corte enquanto há tempo. Mude de vida enquanto há tempo. Porque existe uma característica do vício em pornografia que é chamado caráter progressivo. Ou seja, você vai buscar coisas cada vez piores. Cada vez piores. Porque antes o que tinha graça perdeu a graça. E você quer mais. Então se você começou falando, eu vou ver algumas fotos aqui, mas nunca vou ver um vídeo. Passou 2, 3 meses, você viu um vídeo. Não, mas eu nunca vou ver uma orgia, sei lá. Passou 2, 3 meses, tava vendo. Não, mas eu nunca vou ver pornografia agressiva. Passou um tempo, começou a ver pornografia agressiva. Faça esse exame de consciência. A tendência é piorar cada vez mais. E já teve casos em que chegou a pedofilia. E sim, por causa da pornografia. Pornografia não é inofensiva. Justamente por isso, nesse vídeo, eu quero trazer um relato de um homem, né, que começou com pornografia e acabou preso por causa do crime de abuso de infantis. Tá? É um relato real que o padre Fuentes, no seu livro La Cramparota, ele traz desde a perspectiva da esposa, mas que é uma realidade que precisa ser dita. Tá? Então deixe seu like e compartilhe e vamos ler um pouco desse relato, dessa história. Pois bem, ele começa dizendo assim no seu livro. Uma das histórias mais duras que eu vi, tá? OBS, ele mudou o nome, mudou países, enfim, fez umas pequenas mudanças acidentais para proteger a identidade do indivíduo, né? Mas é real, tá? Só que nomes, países mudaram, enfim. Então, uma das histórias mais duras que eu ouvi tem como protagonista uma mulher com menos de 30 anos, Adriana, casada com Walter. Depois de um namoro saudável de vários anos, eles se casaram e viajaram para os Estados Unidos, onde lhes haviam oferecido um trabalho promissor. A convivência no início foi normal, sem grandes problemas, salvo algumas pequenas diferenças de temperamento. Inseriram-se em um grupo agradável de amigos, formados por casais de origem hispânica, e estabeleceram amizades sólidas. Chegaram inclusive a ser escolhidos padrinhos do primogênito de um desses casais. Pois bem, até aqui tudo bem, né? Tranquilo, casaram, etc. Um ano depois, a Adriana, ela começou a notar coisas estranhas. Primeiro, surgiram revistas pornográficas. Walter lhe deu uma explicação plausível. Teriam vindo misturadas em uma caixa de livros emprestados. A Adriana acreditou. Pouco tempo depois, a novidade foi que o marido colocou senha no computador que usavam em casa e trouxe outro, menor, para que a Adriana pudesse trabalhar. Walter deu a entender que a empresa para a qual trabalhava exigia confidencialidade sobre o material que lhe davam para revisar em casa. Ela também acreditou. E também acreditou quando ele tentou justificar porque as contas financeiras não fechavam bem, sem ficar claro de onde vinham certos gastos extras. Então você já percebe o movimento aqui, meio estranho da parte dele, né? Então, ao analisar, provavelmente aqui ele já estava vendo pornografia começou a entrar nesse mundo.
Meses mais tarde, ela começou a notar outras coisas. Aumentaram as noites em que Walter ficava trabalhando até muito tarde diante do computador. Em algumas ocasiões em que ela levantou para ir ao banheiro e passou diante da escrivaninha, ele ficou muito nervoso. Embora surgissem algumas dúvidas e preocupações, ela dizia a si mesma que ele era seu marido e que lhe devia confiança. A confiança tornou-se mais difícil, embora ela a mantivesse em algumas ocasiões, olha só, em que, depois de terem relações sexuais, Walter se levantava e ia trabalhar em sua escrivaninha. Meu irmão, se você tem a crença, a ideia de que quando você namorar ou quando você casar e puder ter relações sexuais, o seu vício vai sumir, eu vou te dar uma notícia. Não vai. Assim como foi no caso de Walter. Não vai. Na verdade, muito pelo contrário. Você não vai conseguir ter relações de verdade com sua esposa, vai ter disfunção erétil, vai ter ejaculação precoce e a sua esposa vai se sentir insuficiente. Porque a sua esposa é real e o que você vê nos vídeos não é real. E você hiperestimulou o seu cérebro. Então, namoro e casamento não é solução para o vício. Tá? Quando ela começou, olha só como isso afeta as mulheres, a se inquietar e a perguntar se estava fazendo algo errado, a Adriana perguntou, se ela não era sexualmente suficiente para ele, o marido a tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Simplesmente ele tinha problemas de insônia. E ela aceitou a explicação. De fato é, né? Muito provavelmente, depois de terem relações com a sua esposa, ele ia ver pornografia. Pois bem, as coisas mudaram levemente quando nasceu o filho deles. Pouco meses depois, um casal amigo foi muito preocupado falar com ela, porque um de seus filhos de 6 anos de idade lhe havia dito que o tio Walter o tocava. Em razão disso, a criança passou a apresentar problemas de comportamento e a psicóloga infantil que os atendia os advertiu de que poderia ter sido vítima de algum abuso. Meu irmão, a quantidade de pacientes que eu pego que tiveram esse tipo de problema quando criança é enorme. É enorme. E destruíram a própria vida por causa disso. A quantidade de pessoas que tiveram a vida destruída por causa de um abuso infantil é enorme. Isso faz um mal danado. Faz muito mal. Ah, Giovanni, eu nunca vou fazer isso. Quem garante? Quem garante, meu irmão? Você acha que você nunca vai fazer isso mesmo? Olhe pra sua vida. Você vai perceber, meu irmão. Embora você não. Embora. Aquele tipo de coisa que você tem que parar pra refletir. Parar pra pensar um pouco. E você vai ver que realmente vai piorando cada vez mais. Pois bem, Adriana indignou-se com as insinuações. Discutiram e as relações se romperam. Ela não disse nada ao marido. Tudo continuou igual, até que certa manhã, um colega do trabalho de Walter ligou para informá-la de que 2 policiais haviam ido ao escritório e levado seu marido detido. A acusação era abuso de menores. Quando Walter conseguiu se comunicar com ela, a primeira coisa que lhe pediu foi que apagasse, olha só, imediatamente, tudo que havia em seu computador e que jogasse fora, em algum lugar distante, certos CDs que ela encontraria em uma de suas gavetas. Disse-lhe onde encontrar a chave e indicou a senha para acessar o computador. Adriana sentiu que seu mundo desabava. Coitada. Em vez de fazer o que Walter lhe havia pedido, foi vê-lo pessoalmente no local de detenção e exigiu que lhe dissesse o que havia de errado no computador e nos CDs, ameaçando contar à polícia sobre seus pedidos estranhos. Walter respondeu que não tinha nada a ver com a situação atual. No entanto, Adriana insistiu até que finalmente lhe perguntou: trata-se de pornografia? Sim, respondeu o marido. E ela continuou: é pornografia infantil? Ele reconheceu: sim. A mulher teve uma crise nervosa e uma segunda conversa negou-lhe ajuda a menos que ele confessasse toda a verdade. Depois de muitas resistências, Walter contou que havia começado
com a pornografia pouco depois de chegar aos Estados Unidos. Começou velho já, né? E olha só o efeito que teve. Sua adição foi crescendo e terminou em pornografia infantil. Já fazia dois anos disso. Quase todas as noites, ou menos 2 vezes por semana, passava grande parte da noite nessa atividade. Enfim, também ele revelou outras coisas, etc. Pois bem, fato é, percebe como que a pornografia foi corrompendo ele? Como que cada vez mais ele foi buscando coisas piores? Porque é assim, meu irmão. Não vai ficar no mesmo lugar. A tendência é buscar coisas piores, porque aquilo que antes que tinha graça não tem mais. E é isso. Infelizmente. Então assim, se você ainda tem problema com isso, se você acha que está no controle da situação, se você acha que pode parar quando quiser, do fundo do coração, abra os olhos, meu irmão, para o seu próprio bem, para a sua própria salvação, para o bem daqueles que você ama, da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva, não sei qual a sua religião, mas para a salvação da sua alma, pelo seu futuro, pelos seus futuros filhos, pelos seus filhos atuais. Mude de vida, é um apelo que eu faço. Mude de vida, largue enquanto é tempo. É possível, você consegue. Só precisa de ajuda, meu irmão. Tá bem? Justamente por causa disso, eu quero que você faça um exercício. Vou te propor um exercício. Faça uma linha do tempo. Lembre-se, a primeira vez que você começou a ver conteúdo adulto, esse falou, né? Tenta lembrar esse raciocínio. Eu vou ver essas imagens, mas eu nunca vou entrar em vídeo. Aí, coloca o ponto de quando você assistiu o vídeo. Você fala, não, eu vou ver vídeo, mas eu nunca vou ver, sei lá, algo mais profundo. Aí você vê algo mais profundo. Não, mas eu nunca vou ver, sei lá, pornografia homossexual. Aí foi pra homossexual. Não, mas eu nunca vou, sei lá, sair com uma garota de programa. E vai fazendo essa linha do tempo. E você vai perceber que realmente há esse movimento. Tá bem? Então, faça a linha do tempo. De quando você começou, qual foi o próximo passo? Depois que você deu o próximo passo, qual era a coisa que você falou que não ia fazer? E assim vai. E vai analisando sua vida. Faça esse exercício. Tá bem? E se você quiser vencer o vício de pornografia, dessexualizar o seu cérebro, começar a caminhar nessa trilha rumo à castidade, rumo a uma vida livre, clica aqui no link abaixo e acesse o Guia Definitivo para Dessexualizar o Cérebro. Lá eu te dou passo a passo como purificar seu imaginário e dessexualizar o cérebro, né? Que é um passo importantíssimo para você conseguir viver a castidade, tá? Ordenar o seu mundo interior e ser verdadeiramente livre. Então deixe seu like e compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo.